E inclusive, Rô, assim, Sim, nem sei se é uma pergunta, sabe? Talvez é uma reflexão mesmo. Acho que nem é uma, assim, talvez seja mais uma reflexão mesmo desse primeiro momento, sabe? Eu acho que é legal a gente falar também sobre esses começos, né? Que a gente acha que o nosso começo, às vezes, na arte, ele tá ligado a uma ideia de ensino, mas o ensino ele vem antes com outras coisas, né? Ele vem de casa, ele vem dos círculos onde a gente caminha, né? Então, dentro da igreja, dentro do terreiro, sim. enfim. Acho que é só Eu esse vou, link mesmo, assim, para a gente ver como e por onde o nosso corpo transita antes de chegar até o profissional, né? sim. Eu vou dar acho que eu vou dar dois nortes para isso. E aí, se ficar confuso, vocês falam, Rô, repete. Primeiro, eu vou começar falando sobre a igreja, eu falo sobre a minha vivência. Eu acho muito pertinente estar quando você fala, não é uma resposta, né? Eu acho que é uma vivência por uma reflexão, que é, por exemplo, no balé clássico, a bailarina, né? Vou falar isso que vocês vão, eu espero me expressar. A bailarina no balé clássico, ela fica na ponta dos pés, na sapatilha de ponta. E a história do balé clássico é para dar a sensação que o ser humano é capaz de chegar na santidade, né? Ou seja, é uma comunicação. Então, a bailarina, ela tem que dar a sensação que está voando para ter uma ligação com a santidade, que é o divino, que é Deus, o Criador, né? A Santíssima Trindade, na história do balé. Porque o balé é essa questão, né? Da leveza, de você ver a bailarina voando, como tem a história do balé, que quem se interessar, né, que vê, pesquisem, a gente, sei lá, dá algumas diretrizes. E aí eu falo a história do balé e remeto à igreja, porque eu acredito muito que a arte, ela tá na igreja para fazer essa ligação com o divino. Porque quando eu comecei a dançar na igreja, eu tinha uns 10 anos, mas eu já sabia da minha orientação sexual. Então eu percebia que o ministério de dança era um refúgio para o meu corpo. Porque nos outros setores eu não era bem-vindo. E a gente sabe, eu falo isso sendo um corpo que viveu isso na religião. Eu saí do catolicismo devido a essa situação. Esse corpo que não é aceito, esses sentimentos, esses desejos que não é aceito na igreja. E eu falo isso, essa vivência dentro do catolicismo, né? Não sei, eu não tenho essa vivência de uma igreja protestante, então eu falo pelo meu corpo. E aí eu faço esses dois nortes porque a arte, eu sinto que a arte na igreja, ela entra de comunicação com o divino, de entretenimento. E aí quando eu dançava no Ministério de Dança, era um alívio, mas era uma pressão. E aí eu falo isso por mim, porque as pessoas queriam que eu namorasse com meninas, as pessoas queriam que eu entrasse na castidade com meninas, né? Mas o meu corpo não queria aquilo, eu não era aquilo, né? E aí eu faço essa conexão, porque eu sinto que na igreja a arte, ela é um refúgio para todo corpo que é desviante, para todo esse corpo que é transviado, sabe? Eu sinto isso, eu falo isso por experiência hoje sendo professor. Às vezes eu dou workshop para igrejas, né? Às vezes as pessoas vão na minha aula e eu percebo isso, esse refúgio. Não sei se ficou confuso essa explicação, mas a igreja se torna a arte em si dentro da igreja se torna um refúgio para esses corpos transviados, né? Esses corpos que não são da heteronormatividade, desses corpos que não aceitam. Eu falo isso porque eu não aceitei. Eu não acredito na minha filosofia de vida entre céu e inferno, entre casar e né, dessas diretrizes que a religião nos coloca. E aí por isso eu saio da igreja. Mas eu sinto a importância dela na minha vida, dos meus grandes amigos. Assim, hoje eu tenho meus grandes amigos da igreja. Minha primeira professora de dança, a Josiane Azevedo, é da igreja. E somos amigos até hoje. Mas é isso.
Olha que legal, né? Que você traz a igreja, esse lugar. Eu achei tão bacana essa analogia que você fez do balé com a ligação, né, com o divino, porque é isso, né? Sim. O balé, ele tá buscando uma coisa que é etérea, né? É etéreo. A gente nunca vai voar. O ser humano não voa. Mas Bicha, desce daí. Então, não voa. não vai rolar, bicha. Não vai. E aí eu acho muito legal quando você fala que, assim, que é o lugar do refúgio, né? Porque é isso, né? Eu entendo muito que é isso também. É o lugar do refúgio. É o lugar do refúgio não só para um corpo transviante, né? Transviado. Não só para isso, mas até para uma mentalidade que já atingiu a metanoia, né? Que já atingiu a metanoia, que é tipo, já reformulou, já pensou várias vezes, já tentou de várias maneiras estar naquele lugar e não consegue se comunicar mais. E aí, quando não consegue mais comunicar, rompe. Porque é isso que acontece. Quando a gente não consegue mais comunicação em qualquer instância, a nossa tendência é essa, é romper, né? Sim. E é isso, o rompimento, ele nos leva para outras coisas também, né? Nos dá outras possibilidades. Então, é muito legal isso que você trouxe do balé, de pensar isso, né? Inclusive porque dentro da igreja, a arte que é aceita é essa arte, né? É essa arte. Porque o maracatu Sim. não é tão aceito assim dentro da igreja, né? A capoeira não é tão aceita assim dentro da igreja. Existem alguns lugares que tentam reformular. E aí, tentando reformular, perde-se muito, para não dizer quase tudo, né? Do que de fato é essa cultura, né? Especialmente a cultura afro-indígena brasileira, né? Você vai perdendo, né? E aí você cada vez mais traz o discurso do colonizador para dentro dos seus discursos, de alguma maneira, né? Muito louco isso. Porque você me faz remeter também que as pessoas, eu digo, dentro das religiões, elas vão buscar, e eu acho isso muito importante, mas também me faz refletir, que elas vão buscar técnica, elas vão buscar aperfeiçoamento artístico, aperfeiçoamento em suas diferentes técnicas. Eu digo isso pela uma pequena experiência que eu tenho de alunos, né, que vêm da igreja em busca de técnica comigo e leva isso para a igreja, né? E aí eu acho isso maravilhoso. Eu não desmereço, não despotencializo, mas é aquilo, né? Sempre o que eu vou levar é o que eu aprendi, né? Eu conversando aqui com vocês, se eu for falar da nossa conversa para outras pessoas daqui 2 horas, vai ser o que eu quiser falar da nossa conversa, né? Essa é a realidade. Vai passar pelo meu filtro. O que a Mônica falou, o que a Esther falou com o Rodrigo. E aí eu fico pensando nisso também, que aí me leva a questionar. O que está sendo levado para igrejas é a verdade desses corpos que aprendem e levam lá dentro. Então isso me faz me questionar nesse lugar quase de conflito, sabe? Porque eu falo isso, gente, sendo um homossexual cis, com muita propriedade. O corpo do menino na dança da igreja, quando ele é colocado no ministério, ele já é um transviado. Ele já é olhado torto. Um menino que dança, ele já é olhado torto na religião. Eu falo isso com propriedade. Eu já era olhado torto. Mas eu sei que o lado positivo disso era que algumas outras bichas me viam dançar e falavam, eu posso dançar. Ou não, remetia também o discurso de ódio. Eu falava, porque tem muito isso. Eu tô colocando várias coisas só pra gente ter esses borbulhinhos na nossa cabeça. Porque às vezes esse cara que ele não se assume, esse cara que ele às vezes sabe que ele tem uma outra orientação sexual e a igreja coloca ele nesse lugar, ele gera ódio. Muitas vezes eu via discursos de ódio comigo, porque eu era um cara que dançava, eu sabia o que eu queria da minha vida, eu tinha os meus amigos, e você incomoda. E aí é o que eu queria compartilhar com vocês. A gente sempre seremos corpos que incomodamos.
seja em política pública, seja na religião, seja no ciclo de amigos, corpos e é importante, né? Eu acho que é importante. Vamos sim continuar sermos corpos que incomodamos, porque só assim eu acredito na mudança, sabe? Coloquei fogo no parquinho, né? Falando sobre isso. Acho ótimo colocar fogo no parquinho, gente, é isso. Teve uma coisa que você falou também que eu achei que foi muito interessante e ligou com o nosso processo. Quando você falou do mundo da cenografia e do figurino, né? Essa ocupação de homens que muitas vezes aumenta, né? Essa ideia do mercado machista e que não aceitam ficar submetido a uma mulher, né? A gente entende que isso é um reflexo de estrutura social, né? E o quanto a falta de tecer essa rede, de nos permitir e querer formar uma rede de contatos, nos prejudica. Porque, por exemplo, no nosso espetáculo, em que a ideia era empregar a maioria de toda a equipe técnica ser mulher, foi um processo muito difícil. Até para as pessoas envolvidas, né, no processo entender que nós só queríamos mulheres, né? E foi um processo assim que nós percebemos o quanto sempre tem um homem para indicar, né? Sempre tem um cara que vai indicar esse processo. Mas quando eu falo, não, mas nós queremos mulheres, não sei, preciso ver. Né? Então, na hora que você falou isso, eu falei, a gente viveu isso que ele está falando, né? E o quanto, não sei, porque todos nós estamos falando aqui que todos viemos dessa estrutura religiosa, né? Eu também iniciei arte na igreja, mas é uma estrutura muito semelhante à estrutura cristã. É muito louco, porque enfim, gente, espero que meu raciocínio esteja, né, dando para entender. Mas sim, o quanto, assim, eu era mulher e eu podia fazer teatro, já era um corpo transviado, sim, porque eu questionava, e fui convidada a me retirar por esse questionamento, né? E eu fui convidada a sair da igreja. Mas assim, então, é isso. E aí, quando eu vejo esse tipo de estrutura de mercado, inclusive artístico, eu vejo, porque é estrutural, né? É muito a origem do capital também. E quando essa estrutura se repete, né? Eu falo, putz, os caras têm lá na igreja, assim, eles podiam mandar, eu podia fazer meu teatrinho, mas no momento em que eu comecei a expor essa arte e expor, inclusive, a gestão deles, aí eu mexi com os caras, né? E eu falei, olha o quanto a arte reverbera esse lugar, né? É o lugar judaico-cristão, né? É o lugar judaico-cristão. É a ideia de que para ser arte precisa ser bonito. Para ser arte precisa ser bonito. O conceito do não belo. Pode ser qualquer... Né? Não pode isso, ser, né, Mônica? Ser bonito e não ser questionador. Não pode ser grotesco, não pode ser questionador, não pode ser lascivo, entre muitas aspas, né? Não pode ser lascivo, né? Então, seu corpo tem que estar sempre, se você é uma mulher, seu corpo tem que estar sempre muito bem coberto, né? É isso. Então, tem essas estruturas, elas se repetem também, eu acho, porque a gente, em alguma instância, a gente também, quando para pensar sobre isso, a gente pensa dentro de uma lógica europeia, né? E a lógica europeia diz que o corpo é pecado. Que o corpo branco feminino, masculino, ele é o corpo que tem ele é o corpo belo, né? Ele é o corpo belo. Então, fora dele não tem outra coisa, só tem ele.
né? Não existe beleza fora da ideia do que é o branco, né? Então, qualquer outra Interessante. Qualquer outra pessoa que não seja o não branco não é bonito, não é capaz, né? Porque aí a gente vai para outras esferas também, né? Não é só a questão do ser belo, mas aí vai para outras esferas, não é capaz, né? Por exemplo, eu fiz uma pergunta para uma roda de amigos, né? E aí eu perguntei assim, de colegas, na verdade, não nem amigos, colegas. Sim. Eu perguntei, seus avós são formados? E aí, metade respondeu que sim. E a outra metade respondeu não. Tipo, né? E aí eu só observei. Eu consegui, assim, nessa única pergunta, eu consegui separar quem era não branco e quem era branco, né? Porque é isso, se a gente pensar, o processo de escravização de seres humanos tem menos de 150 anos, né? Menos de 150 anos. Como que a gente... se não tivesse cotas, quiçá eu teria uma formação na minha família, né? Eu sou uma das primeiras mulheres da minha família a ter uma formação, uma graduação, né? Então, eu acho que também tem a ver com isso, né? Porque aí a gente vai reproduzindo também o que... E dentro não só da igreja, mas, né, assim como a Mônica falou, dentro de outras estruturas também, né? Porque, por exemplo, como a Mônica disse, né? Nós estávamos indo estudar sobre a nossa cultura, uma coisa que está na periferia, mas a gente estava indo estudar, buscar o conceito com artistas gabaritados para isso. Eles são gabaritados por quê? Né? Porque eles em algum momento tiveram o privilégio de poder ir até o sertão e falar, eu quero estudar você. Eu quero estudar a sua cultura. E ok, né? Não vou deslegitimar esse lugar de ir estudar, né? Mas aí quando artistas periféricas saem de determinados pontos, né? Para formar os seus coletivos, não tem o apoio que poderiam ter, sabe? Tipo, poxa, olha, aquela fulana ali que chegou até tal lugar. Nossa, aquela foi minha aluna. Eu tenho o maior orgulho de olhar uma pessoa que foi meu aluno e falar, nossa, aquele ali foi meu aluno, cara. Tipo, foi minha aluna. Olha só como ele tá agora. Sabe? Independente de ser na arte ou não, sabe? No outro dia eu encontrei um aluno meu. Sim. E ele tava... ele virou gerente de um dos bancos que eu frequento. Eu falei, porque eu dei aula pro ensino médio, né? Já. No estado. E quando eu vi a criaturinha, assim, eu olhei, assim, eu falei... Nossa! Tô velha. Primeiro momento nossa, tô velha, né? Porque eu reconheci a criança, né? E a criança me reconheceu. Sim. Oi, Pro, tudo bem? Sabe? Então, assim, não é só porque aquela criança passou por mim. De alguma maneira, eu ajudei na formação daquela criança, né? Sim. Em alguma instância. Então, acho que tem muito esse lugar, sim, né? Do artista, o que o artista faz pelos novos artistas, né? O que os artistas fazem pelos novos artistas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso me faz refletir... Quer falar, Mônica? Perdão. Isso me faz refletir. Eu tenho essa filosofia de vida que é: eu não sou responsável pela sociedade. Eu não sou responsável pelo mundo. Mas eu sou responsável pelas pessoas ao meu redor. Eu acredito muito nisso e eu tenho essa filosofia de vida, sabe? Que é: eu preciso
desestabilizar, mexer com as pessoas que passam por mim. Eu concordo muito com você, sabe, Esther, quando você fala sobre os seus alunos, assim, porque tem traumas aí. Ou você pode potencializar esse ser humanozinho e ser uma grande mana, um grande mano na vida dele, seja em qualquer profissão, ou você pode derrubar o sonho de uma pessoa. Você pode colocar traumas a vida toda. Eu falo isso assim, como nós somos responsáveis pelas pessoas que cruzam nossos caminhos, né? Você deu o exemplo do seu aluno, eu acho isso grandioso, muito, muito grandioso. Porque aí a gente começa a ver o reflexo de mudança. E é importante falar, porque isso... E aí eu peço permissão, porque é uma fala sua, quanto uma mulher, que não é ego, não é favoritismo, mas é reflexo de mudança das pessoas ao nosso redor, sabe? Por exemplo, eu dei aula para umas pessoas e aí uma menina me ligou, falou assim, Rô, você me curou com a sua aula de dança, porque para mim a dança era um lugar do belo. A dança para mim era só para as bailarinas magricelas. E aí eu acho que foi você ou foi a Mônica que estava falando numa fala anterior, que eu queria resgatar isso, que é da gente desmistificar a arte. Eu falo isso sendo um bailarino, sabe? Eu sempre fui magrinho. Mas eu tenho um amigo meu que ele é gordo. E ele arrasa mais na dança que eu. Isso é incrível. Porque ele dançava lá na igreja, eu falava, é isso, é de quebrar tabu. Porque ainda, só voltando um pouquinho, ainda lá no setor igreja, ainda tem muitas pessoas ainda que acreditam que a arte é o belo. A arte é só para aquela pessoa que tem a perna na cabeça, que tem abertura. E aí eu vou contra essa fala. Eu falo, não, você com seus dedos, você dança. Você com o seu corpo, você dança. Então, a nossa responsabilidade, artistas, é de curar. Tem muita gente que precisa ainda ser curada, sabe? E é muito louco isso. É muito louco. Porque eu falo, nossa, a minha responsabilidade... Eu tive uma aluna que ela falou assim, Rô, eu tenho um trauma, porque eu tinha um cabelo grande, e aí eu peguei piolho, e eu fazia balé na escola, e a minha mãe cortou meu cabelo. Aí eu cheguei na escola, a minha professora de balé falou assim, você nunca vai ser uma bailarina. Acabou a arte para você, porque você tem um cabelo curto. E aí, isso lá na infância dela. Ela foi ter aula comigo com 35 anos. E aí, quando eu resgatei isso, esse trauma dessa mana, eu falei, mano, qual que é a minha responsabilidade agora? Falar, mano, você pode ter cabelo curto, você pode ter o cabelo que você quiser. Isso não vai impossibilitar a sua arte. Então você percebe ainda que tem gente ainda fazendo essas falas de bloqueio, sabe? De bloqueio na dança, bloqueio na arte, bloqueio em tudo. E aí eu fico muito puto com isso. Eu falo, mano, é foda porque aí você tem uma dupla responsabilidade, né? Além de trazer a arte para trazer não, né? Eu acho que não é trazer. Além de compartilhar a arte com essas pessoas, é de curar esses traumas da infância, mano. Que é foda. Eu fico muito, sabe, muito bravo com isso. Eu acho que é essa a palavra, sabe? Eu fico pensando, quando você fala, esse tempo atrás, a gente entrou numa discussão sobre a questão, o quanto, né, você fala, realmente, ela tem um poder curativo, porque se você fazer uma análise de estrutura periférica, né, é óbvio que em todos os lugares terão suas peculiaridades, mas quando a gente fala da questão religiosa, né, você vê a periferia, ela tem um alto índice, em cada esquina você vai ver uma igreja e um boteco. Isso sempre vai ter. E porque existe uma grande procura para se curar a alma. Né? Quando a gente entende que somos privados, a cultura que nós acessamos é uma cultura da mídia, é uma cultura de massa, e aí muitas vezes você vai lidar com uma memória que foi construída, né? Uma cultura que foi construída de que eu não posso ter acesso a essas coisas. Né? Então, até, por exemplo, o fazer teatral, né? Que é a nossa linguagem. O fazer teatral periférico, ele envolve também a formação de público para se entender que você tem direito, sim, tanto de assistir quanto de fazer, quanto de ser atriz, você pode ser bailarina, você pode ser o que você quiser.
Então, eu fico pensando, né, quando a Esther fala do aluno dela, eu vejo que é uma formação também. O artista periférico, ele vai lidar com a formação, sim. Ele vai lidar com o aspecto social, sim. Ele vai lidar com essa estrutura, né? Se eu parar para analisar que na periferia a grande maioria das religiões cristãs é neopentecostal, existe um fator para que isso seja tão grande, né? Existe uma busca para isso, né? Então, eu fico, quando você fala dos seus alunos, Esther fala dos alunos dela, eu fico pensando, realmente, gente, quando o Criolo fala, leva pro sarau essa alma, é justamente isso, né? Salva essa alma, gente, para essa alma entender que ela tem direito a ser o que ela quiser e acessar o que ela quiser, e não apenas aquilo que é dito para ela, né? Enfim, vocês foram falando, eu fico quieta aqui, mas eu fiquei pensando, falei, gente, é justamente o artista periférico, ele não vai só subir num palco, ele vai ter toda uma vivência, né? Nós temos toda essa vivência, não tem como a gente dissociar as coisas. Né? A gente é agente de transformação, né? Agente separado é agente de transformação. Não tem como. Sim. É muito louco pensar isso, né? Assim como as políticas públicas, né? Assim como a escrita, né? Assim como você saber escrever um projeto, né? Que eu acho que pode ser né? Talvez uma próxima pergunta aí, até se vocês quiserem depois dessa pergunta, né? Já ir meio que fechando, a gente, não sei, vamos pensando aqui, tá bom, juntos? Mas, Rô, sobre essa questão das políticas, né, e editais e tal, o que você acha disso? Quando você, enfim, você já participou de algum projeto, além da Fábrica de Cultura e tal, né? Você já escreveu algum projeto? Como que é isso para você? Você vê nos projetos uma forma de emancipação para o artista periférico? Ou você acha que é uma das? Eu começo a minha fala falando, né, eu tive acesso a uma aula na minha formação do Núcleo Luz só sobre escrita de projeto, com a profissional Carla Kinzo. E aí eu digo isso, que um projeto social, pensar em uma escrita de projeto, em uma aula específica durante um ano de escrita de projeto, foi um privilégio e era necessário, porque nós iríamos sair dali do Núcleo Luz para o mercado de trabalho. E aí quando você me pergunta nisso, me remete a essas aulas, porque se não fosse essas aulas, eu acho que o artista que eu sou hoje não seria. Porque é isso, é triste falar, mas é a realidade. E aí eu envolvo a educação. Nós, da periferia, não somos estruturados para escrever bem. Nós, da periferia, não somos estruturados para a gente ter capacidade de escrever um livro, de escrever um poema. Eu falo isso porque eu não tinha aula de filosofia na minha escola, sabe? Eu vim de escola pública. Eu tinha outras aulas, mas aula de filosofia, sociologia, era tudo aulas vagas. E isso criou um buraco dentro do meu ser. E aí, quando eu vou para o Núcleo Luz e tenho essa aula de escrita de projeto, me dá embasamento para eu ser inserido no mercado de trabalho. Aí eu volto na minha fala lá do vocacional, né? Então, eu precisei aprender mais um bocadinho para escrever. E aí, quando eu tive o primeiro acesso, quando você me perguntou, foi ao VAI, né, que é o Valorização de Iniciativas Culturais, que é do município de São Paulo, que foi um resultado de uma aula de filosofia lá do projeto Núcleo Luz, com os amigos meus, era o coletivo Válvula. E aí a gente começa a escrever o projeto. E aí esse projeto, ele cria um corpo com a vivência. Eu acho muito importante compartilhar isso com vocês. Porque assim, a gente escreveu o projeto e passou. Nossa, passamos, vamos comemorar. Aí vem um abismo. E agora? O que a gente vai fazer? Antigamente, se eu não me engano, a gente ganhou o VAI com 32 mil.
faz uns 5 anos atrás, se não me recordo. E pra gente da periferia é muito dinheiro. A gente falava, meu Deus, o que a gente vai fazer com 32 mil? Vamos viajar, vamos comprar um carro. A gente já brincava, né? E aí eu acho a importância do VAI, porque o VAI nos dá um embasamento, nos dá uma estrutura, porque eu lembro que era a coordenação da Arica Maia, da Arica Maia, e ela então a gente podia bater na porta do VAI toda hora, podia bater no VAI toda hora que ela estava ali para nos ajudar com os agentes, né? Eu lembro que a minha agente era a Renata, depois foi o Renato, então isso nos dá uma estrutura muito positiva. E aí, quando a gente teve acesso, por exemplo, ao segundo VAI, aí já é a vivência do projeto, né? Os tombos, os erros, os acertos. E aí depois a gente escreve o mesmo projeto do coletivo Válvula, que envolvia dança e filosofia, o PROAC. E aí quando a gente manda para o PROAC, a gente só consegue escrever para o PROAC porque a gente teve embasamento do VAI. Se a gente não tivesse embasamento da aula da Carla Kinzo, o embasamento do VAI e o embasamento de vivência dentro do projeto do VAI, porque o VAI eu acredito que é vivência, é você colocar suas ideias, seus sonhos em concretudes. Aí a gente teve o acesso a como que era o nome do projeto? Primeiras Obras. Primeiras Obras? Eu acho que era Primeiras Obras. Que é estadual, né? E aí uns amigos falam, nossa, vocês conseguiram o PROAC. E aí, mais outro desafio, porque aí o PROAC não vai ter ninguém passando a mão na sua cabeça, não vai ter ninguém vendo a sua planilha orçamentária toda semana, você tem que fazer para receber. E aí foi uma outra experiência, assim. E aí eu acredito muito que política pública é importante, ainda eu sinto pouco, eu falo isso sendo uma sementinha do VAI, eu admiro quando eu vejo postagem do VAI, eles dando aula para escrever projeto, tendo encontros. Eu lembro que eu fui em um encontro na Casa de Cultura da Penha, sabe, dos agentes ensinando a escrever projeto. Eu fico muito feliz, sabe, porque isso faz a periferia acreditar em viver pela arte. Mas aí eu tenho uma crítica sobre isso, que ainda tem uma deficiência dos próprios artistas de não compartilhar os seus trabalhos. Eu me incluo dentro dessa nata também. Tem uma fala da Maria Momerson, que é uma grande bailarina da cena da dança em São Paulo. Eu sou um amigo dela. Um dia ela falou assim para mim, Rodrigo, ainda o defeito dos artistas é sempre colocar nos seus bolsos seus projetos, suas ideias, e nunca compartilhar. Ainda tem essa deficiência, sabe? E eu coloco isso, como a gente quebra essa deficiência entre nós. Sei lá, por exemplo, o coletivo de vocês me pediu um modelo de projeto, e eu compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. Sabe, da gente parar também de colocar as coisas muito distante da gente, colocar próximo da gente. Se algum artista entra em contato comigo e fala, Rô, você já escreveu PROAC? Já escrevi PROAC. Você conseguiu? Tive acesso. Você pode compartilhar? Posso compartilhar. E aí, nesse compartilhar, como que é? Você quer que eu te ajude a escrever? Qual que é a diferença de uma justificativa para um objetivo? Qual que é a diferença de um histórico de um coletivo? Sabe? Da gente começar a compartilhar nossas ideias. Porque eu acho que, eu volto naquela fala, é desmistificar a palavra, a produção artística, sabe? E eu me coloco nesse lugar, que a gente é muito ego. O artista é raça pra ter ego, sabia? A gente coloca as fotos só nos bolsos, a gente tem medo de compartilhar. E eu me coloco nesse lugar, assim. Eu me coloco nesse lugar porque é aquilo, né? Já tiraram da gente lá atrás, né? Não é uma justificativa de fala, mas já foi tirado da gente muito lá atrás. E aí, quando a gente tem acesso a uma coisa, a gente quer segurar com todas as mãos. Não é uma justificativa, mas eu sinto muito isso. A gente não quer compartilhar. Não sei se eu consegui responder, mas... Ai, sim. Fala, amor, Oi. fala. Eu ia falar isso, só que eu ia falar de uma coisa, assim, que eu anotei aqui. Fala. Que quando a gente começou a conversar e quando você começou a falar do seu projeto, sobre Mulheres em Cena, eu só ia compartilhar uma fala que Esther e eu vivenciamos e que eu achei que cabe falar aqui porque você é um homem que entendeu isso. Nós estávamos numa formação de atores brincantes
E foi muito bacana, assim, né? Nos divertimos muito, acima de tudo, né? E num dado momento nós entramos numa roda de conversa e estávamos falando sobre... Era o Lima Barreto, Esther? Acho que era o Lima Barreto. O Lima Barreto que escreveu Clara dos Anjos, foi ele? Enfim. Eu acho que era o Lima Barreto mesmo. Era o Lima Barreto. E aí nós estávamos falando, sim, que é muito importante essa escrita e tudo mais, mas que nós mulheres sentíamos falta de mulheres escrevendo, né? O quanto é importante ter mulheres na literatura falando sobre mulheres. E tinha um homem lá que ele falava, não, mas o Lima Barreto falou da mãe dele, ele falou da mulher. Aí a gente, sim, foi muito bacana o que ele fez, mas nós estamos falando que nós queremos mulheres escrevendo sobre mulheres. E aí ele, não, mas o Lima Barreto fez isso. E ele ficava assim, defendendo, eu acho que ele é formado em letras, alguma coisa assim. E ele ficava insistindo e a gente, ele não tá entendendo o que a gente tá falando. Ele não queria ouvir, né? Todas as mulheres falando. E a nossa professora, assim, muito sensata, né? Ela ficou quieta e a gente lá debatendo. E aí ela, todo mundo já, o parquinho pegou fogo, todo mundo discutiu e tal, ela abriu a boca. E aí ela falou assim, existem vários lugares, né? Existe a luta, existe a manifestação. Existem pessoas que acham que estão na luta, mas na verdade elas só estão na manifestação. E o cara, é isso mesmo. E aí ela, e existem as pessoas que acham que estão na manifestação, mas estão na luta. Ele, é isso mesmo. E ela falou, e existe o homem que quando vê uma mulher que é uma mulher de representatividade, ele pega no ombro dessa mulher e fala, olhem essa mulher, ela é incrível, essa mulher, ela sabe muita coisa, ela não sei o que, não sei o que. E esse cara, é isso aí! E ela falou, e existe o homem que entende o seu lugar de privilégio e sabe o que ele tem fala, e ele fala pra mulher, sobe aqui no meu lugar de fala e fala você. E aí o cara não falou mais nada, isso. Né? E essa bonito, fala dela... imagem foda. Foi a Dani, né, Ô, amiga, seu microfone tá desligado, liga aí. É uma imagem incrível, me arrepia toda vez que eu lembro dessa imagem. Porque, pra mim, essa imagem... eu acho muito louco, porque a Mônica ela tem um poder de narração, assim, a narrativa dela é incrível, né? A bicha tem uma retórica foda, né? E aí, na hora que ela narra isso, eu vejo isso como uma dança. Eu vejo, assim, ó, dois coros, assim, sabe? Um coro masculino e um coro feminino, e várias pessoas tentando fechar a boca dessas mulheres. E em algum momento, um homem sai do meio desses homens todos e fala, sobe. E fala você. Fala você, grita você. Ela deu um roteiro pra gente, né? E todos os momentos em que nós, às vezes, tentamos abrir um diálogo, né? E conversar com outros homens, né? Sejam eles da área artística, sejam eles... Tem coisas que, às vezes, a gente fala e que não quer ouvir mesmo. Ou não foi preparado para essa escuta mesmo, né? Que é, inclusive, cultural. Sim. E quando você começou a narrar, que você fala, eu uso a minha plataforma e para divulgar esses trabalhos, porque vocês vão ter contato entre si. E eu lembrei muito dessa história. Eu até anotei aqui, eu falei, é isso, né? Obrigado, sim. Dentre todas as nossas histórias, eu tenho o meu lugar de privilégio, sim. O outro tem o lugar dele, e a gente só vai se entender quando a gente se ouvir, né? E quando eu usar o meu lugar e falar, sobe aqui e fala você. Né? Então, é isso que eu queria te falar. Me senti muito tocada. Eu também queria compartilhar. Nossa, eu fiquei muito. Você, igual a Esther falou, você tem um poder de fala, porque eu me imaginei nessa sala, sabe? Vendo esse círculo, vendo essa professora, a importância, né, dela deixar rolar o cabaré, rolar todo o fuzuê,
para depois ela trazer essa moral que é muito importante. Talvez se ela trazesse essa moral no meio da discussão, não teria tanta potencialidade como no final, né? Como ela é orientadora, ela que finaliza, né? Então, me leva nesse lugar. E compartilhar com vocês também, assim, que eu tomo muito cuidado com isso, né? Tava conversando com umas amigas minhas que são feministas, né? E aí, vou ser breve também, falar rapidinho sobre isso, que eu fiz o convite para ela, né? Quando for o café, ela é uma mana negra, lésbica, que ela vai trazer sobre a saúde mental da mulher, né? E eu não era uma amiga minha, era uma conhecida da arte. Eu convidei ela e eu tomei muito cuidado de falar para ela do projeto Mulheres em Cena. E aí a gente estava falando da questão de poder de fala, né? E aí ela compartilhou um negócio comigo que eu achei muito interessante. Ela falou assim, Rô, às vezes o poder de fala tem que ir além do poder de fala, sabe? E tudo bem você ser um homem feminista. Eu até brinco, né, da minha fala. E tudo bem você ser uma bicha dançante periférica feminista. E eu tomo muito cuidado. Eu fiz uns pequenos vídeos falando sobre isso, sabe? A importância de falar sobre feminicídio, a importância da gente falar sobre heteronormatividade, homossexualidade, e desses assuntos, eles precisam se cruzar, né? Eles precisam se cruzar, eles precisam ser discutidos. Eu até brinco, talvez falar sobre feminicídio aqui para minha avó, ela não vai entender com essa palavra. Ela vai entender de uma outra forma. O que é feminicídio? É o cara que bate na cara da mulher e coloca ela no chão. Então, de que forma também a gente desmistifica essas palavras, né? De que forma esses discursos chega em outros lugares de acesso, né? E eu aproveito que eu estou falando agora, eu quero muito falar do projeto de vocês. Então, se vocês puderem, até faço esse convite para vocês, fazer um pequeno vídeo, eu compartilho essa proposta com vocês, falando do coletivo de vocês, falando da importância dessa representatividade da produção feminina no coletivo de vocês, se vocês se permitirem, manda para mim, que aí eu compartilho nas minhas redes sociais. Se vocês estiverem precisando de manas para fomentar o projeto de vocês, mano, fica à vontade, sabe? Fiz o convite para Mônica, né, Mônica? A gente estava falando pelo WhatsApp. Obrado por você ter aceitado o convite. Se você quiser, fica super à vontade. Eu peço uma foto, mas se você quiser mandar um vídeo falando do coletivo, o que você quiser. Eu acho que é isso. Você até brinca com as manas que eu falo, gente, 5 minutos que vocês têm para arregaçar, para falar mesmo. É isso. Para vocês falarem o que vocês querem, colocar fogo no parquinho. E por favor, manda o material de vocês para eu compartilhar, vídeo, discussões, a arte de vocês. Eu acompanho mais pelo canal da Esther, né? Eu vejo que ela posta, ela fala até com o figurinista, eu achei a paleta do figurino de vocês babadeira, achei lindo, eu tinha visto, eu vi umas fotos que vocês fizeram na rua, eu achei muito legal aquela paleta de cor. Eu não tô puxando o saco não, viu? Eu sou chato com essas coisas, eu tô falando porque o negócio, eu vi que o negócio foi bem legal, foi bem produzido. E é isso, eu acho que a gente tem que se fortalecer e continuar, né, acreditando na arte como ferramenta de mudança. Assim, eu sempre falo isso, sabe? É isso aí. A gente agradece você, de verdade, Rô, pela conversa, pela troca. E além de tudo isso, né, por toda essa troca afetiva, né, e nesse lugar de respeito, porque eu acho que é exatamente isso que a Mônica traz, né? Sobe aqui e fala você, né? A gente sente isso, sim, certamente vindo de você, esse lugar de respeito, né? E não é um respeito forçado, não é um respeito porque eu tô pedindo, é um respeito porque você entende que eu sou um ser humano, né? Não é um respeito porque você tá me vendo e você tá sentindo medo. É um respeito porque você está sentindo que eu sou igual a você. Eu sou um ser humano, né? Que é um ser humano. Então, esse lugar, né? Que a igualdade busca. É esse lugar que a igualdade feminina, sim, quer buscar, tem buscado. Não só, né? Mas é um dos lugares. De se ver como outra pessoa, né? Do outro perceber que nós somos outras pessoas. Só isso. Né? E que a gente merece tanto
tanto respeito quanto qualquer homem, quanto qualquer outro ser humano, né? Então, a gente que agradece você, com certeza, principalmente por esse lugar de afeto, assim, de respeito, né? Acho que esse é um dos primeiros lugares. Travou aqui pra Uma mim. travada, Foram né? 2 horas muito bem aproveitadas. Desculpa, gente, é que tinha travado aqui pra mim, aí eu comentei. Travou pra você, Rodrigo? Para mim também deu uma travadinha, deu uma Só a última travadinha. frase, amigo. Mas é isso, gente. Agradeço muito, viu? Foram 2 horas maravilhosas. Obrigada. Obrigado, Mônica. Obrigado, Esther. Eu acho que a gente não vai se despedir. Eu acho que a gente não precisa se despedir. Eu acho que é um até breve. Estou super à vontade. O que vocês quiserem de contrapartida, de parceria, podem me ligar, podem fazer assim. Vamos nos fortalecer. E eu quero ter a honra de ver o trabalho de vocês ao vivo, bater palma de perto, abraçar vocês. E dar os parabéns para vocês, que eu acho que é muita coragem de dirigir um trabalho onde só tem mulheres. Eu acho que tem que dar muito tapa na cara da sociedade. A sociedade precisa aprender muito ainda. Tá? E muito axé no projeto de vocês, que o projeto de vocês tenha, como eu digo na minha religião, que eu sou candomblessista, que Exu possa abrir o caminho de vocês, que Oxalá, nossas forças maiores, Deus da criação, possa só abrir o caminho de vocês com muita prosperidade e muita arte. Axé, querido. Gratidão. Bom, beijo, gente. Beijo, Rô, maravilhoso. Vamos Obrigada. tipo, tirar uma foto. Beijo, da Mônica. zoeira. Obrigado. Tira uma foto da Oi? zoeira. Não ouvi, porque Mônica, ficou desculpa. meio sério, né? Dá pra, tipo, fazer uma pose da zoeira? Ah, é? Tira essa foto, vai. Sim, vamos. Aí, obrigada. Ah, peraí, vai, não, fica aí, cancela, gente. Beijo, Peraí, gente. fica aí, não, porque atrasou aqui a imagem. De novo, gente, vai. Arrasou! Vou postar lá e marco vocês. Beijo! Beijo, gente. Um lindo Até processo breve. para vocês, viu? Um lindo processo. Beijo. Gratidão, Tchau. axé. Beijo, até. Tchau.